Amém. Deus abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma ceia, né? Mais uma ceia, é pela graça dele mesmo. Aqui, primeiro, antes de ler alguns pedidos aqui, aliás, os nomes dos irmãos que estão doentes, né? Depois nós vamos ler, mas aqui eu quero, aqui tem o convite do casamento de Eliezer e Amanda, está aqui, vai ficar colocado ali no quadro, e vai ser no dia 19/7/2025. E o endereço está aqui, vai ficar lá já no quadro ali. E é um convite para toda a igreja, tá? Aí vocês podem ler lá depois, o irmão, Marcelo vai colocar lá. Aí já está fazendo bem adiantado para ninguém falhar, tá? Para ninguém deixar de ir. Não fui porque não deu tempo, não, mas nós já está avisando uns 2, 3 meses antes para todo mundo ir no casamento. Tá? Vai ser num sítio, né? Tem um endereço lá, tá? E Deus vai dar graça para eles, né? E para outros também que vai casar depois, né? Graças a Deus, eu creio que vai ser realizado daqui uns dias. Nós vamos estar lá. Creio que eu estarei lá, né? Para fazer esse casamento, né? A gente fala assim porque a gente não sabe, né? A gente não sabe se a gente vai durar daqui 2, 3 meses, a gente não sabe. Mas se Deus quiser, nós estaremos lá, né? Nós estaremos lá. Eu creio que é o desejo deles, né? Que eu faça esse casamento. Então, se for da vontade de Deus, eu vou estar lá para fazer o casamento deles, né? Então, aqui, o irmão divino, nós vamos continuar orando por ele. Ele está fazendo esse tratamento e é longo prazo, né? E o irmão Sebastião também nem está vindo mais. E a irmã nem vem também, porque para ficar olhando ele, né? Aqui sempre a gente coloca o irmão Daniel está aí, mas nós estamos sempre orando por ele, né? Deus abençoar, dar ele saúde e tudo, né? E também a irmã Ivone hoje não está, né? Nós vamos continuar orando pela irmã Ivone também, que fez uma cirurgia um tempo atrás, aí e complicou muito. E então nós vamos continuar orando para Deus abençoar e ajudar, né? Para tudo, para ela recuperar e poder vir na igreja, né? Aqui tem essa peça de roupa, no final a gente ora por essa peça de roupa aqui. Então, nós vamos ficar de pé e vamos ler a Escritura para a gente. Hoje é Santa Ceia, então o tempo é mais curto. Então, a gente sempre, todo o assunto que a gente tem, sempre não é pouco tempo, né? Pelo menos uma hora ainda é pouco para a gente pregar. Hoje nós vamos falar sobre o último aviso de Deus para o mundo. Nós vamos falar sobre isso. Então nós vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 26 a 31, e depois 2 Pedro, capítulo 3, verso 7 a 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 23. Vamos ler? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto mais castigo cuidais, vós,
será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julga o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então vamos ainda em 2 Pedro, aqui nós vamos ler. 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 7. Vamos ler aqui também. Verso 7 até o verso 10. E está escrito assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua palavra. Meu Deus, essa palavra santa e verdadeira. Meu Deus, nós estamos aqui diante desta palavra, Senhor. Meu Deus, e nós queremos pedir misericórdia, Senhor, para todos nós. Meu Deus, para os Teus filhos que estão espalhados por este mundo afora, Pai. Em todos os lugares o Senhor tem filhos. E nós queremos pedir misericórdia para cada um, Senhor. Meu Deus, o povo do Senhor está espalhado pelo mundo. E o Senhor está procurando por cada um deles, ó Pai, através da Tua palavra que o Senhor tem enviado, Pai, para que os Teus filhos pudessem ouvir esta palavra. Assim, Senhor, nós estamos, quem sabe daqui, Senhor, a minha voz, quem sabe alcançará alguns eleitos por este mundo afora, quem sabe alguém ouvirá, Senhor, não apenas a minha voz, mas a voz da Tua palavra, Senhor, para que eles possam aceitar em seus corações. Meu Deus, sabendo que esta é a última chance que o Senhor está dando para a humanidade. Não haverá outra palavra. Essa é a última vez que o Senhor fala através dos Teus servos. Meu Deus, uma mensagem que o Senhor tem enviado para salvar os eleitos desta hora, Senhor. Meu Deus, ajuda nós, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, tira toda a incredulidade e ajuda para que nós possamos ser sinceros diante de Ti, Pai. Meu Deus, para poder orar pelos enfermos, pelas pessoas que estão doentes, pedir misericórdia para cada um deles, Pai. Meu Deus, que todos recebam a Tua graça, a cura das enfermidades, Senhor. Todos que estão doentes, quem sabe alguns estão doentes aqui, Senhor, nesse momento. Pai, que eles possam sair daqui totalmente curados, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que a nossa alma também, Senhor, possa receber o verdadeiro remédio para a cura. E nossa alma possa sair daqui totalmente curada por esse medicamento que o Senhor tem enviado nesses últimos dias, Pai. Ajuda nós, Senhor. Prepara os nossos corações para passar na fila da ceia, Pai. Meu Deus, para que o Senhor possa, meu Deus,
ter compaixão de cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, toma-me em tuas mãos, Senhor, para expressar a tua palavra aos teus filhos, Pai. Eu te peço e te agradeço no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E Deus possa abençoar todos, tanto os que estão aqui quanto os que estão ao redor deste mundo. Aí. Então, aqui eu tenho umas mensagens. Hoje, como eu vou falar sobre esse assunto, o último aviso, e como nós estamos vendo aí, o mundo realmente está acabando, não tem jeito mais, não tem nada mais que fazer para o mundo, para segurar esse mundo, nada. Nem oração, nem nada, nós temos que deixar do jeito que Deus determinou. A única coisa que nós temos que orar é para Deus enviar misericórdia para salvar as nossas famílias. É a única coisa, porque o que está acontecendo não tem jeito mais. É uma determinação de Deus e não tem jeito mais, né? Então, aqui eu quero falar, a primeira mensagem que eu vou ler é os ungidos dos últimos dias, e depois talvez eu vou ler a mensagem rápido, o arrebatamento, né? Mas, olhando, às vezes a gente tem pessoas que às vezes falam assim, mas eu não preciso, é claro que hoje você vê notícia toda hora, todo dia, toda hora, se você olhar, tem um terremoto, uma coisa acontecendo, está acontecendo praticamente em todos os lugares. Isso aí já prova que vai ser desse jeito para pior, não tem jeito. Como nós vamos falar muito sobre, nós chamamos aqui de apagão, né? Mas o profeta sempre falou lá nos Estados Unidos blackout, que é o mesmo apagão que aconteceu há poucos dias, né, em Portugal, em França, em vários lugares. Agora, nós vamos ver por que está acontecendo os apagão, o blackout. Nós vamos ver pela própria mensagem, por que está acontecendo. Porque não começou agora, começou desde 1965. Começou exatamente quando a mensagem chegou na Terra. Para provar, e o profeta prova isso, que exatamente por causa de uma luz maior que existe na Terra. E hoje o mundo conheceu isso no passado como disco voador, mas os discos voadores não tem nada a ver com o que estão falando. Esses discos voadores são poderes de Deus na Terra que faz parar qualquer coisa que quiser. Porque são poderes maiores. Ou poder maior na Terra. Então, aí nós podemos ver que esse poder maior que está na Terra deixou uma mensagem para nós. E essa mensagem está na Terra e ela cumpre tudo que está escrito aqui. Não tem jeito. Então, é por causa desse poder maior que está na Terra. Então, por isso que está acontecendo tudo que está acontecendo. Já é por causa da mensagem do poder que está na Terra. Mas aqui nós vamos falar um pouquinho, o profeta vai falar sobre é claro que hoje em outros países também já está aparecendo rachaduras, não sabe por quê, está rachando a terra e tudo. Vai ser disso para pior. A própria ciência, há pouco tempo, eles estavam falando o seguinte, e a gente está vendo isso aí. Por causa da mudança climática, o que está acontecendo? Qualquer hora, um lugar habitado pode virar um deserto. Pode. Uma cidade ou qualquer lugar habitado pode virar um deserto de uma hora para outra. Por causa da natureza, da revolta da natureza. A natureza está revoltada como foi nos dias que Jesus estava sendo crucificado. A natureza está revoltada por causa da rejeição hoje, novamente. Por
causa da rejeição disso que nós temos aqui diante de nós. A própria mensagem que nos salva está sendo rejeitada a cada momento. E a própria natureza está revoltada. Porque a mensagem é Deus na terra. Então, vamos aqui, eu quero começar aqui no parágrafo 19 dessa mensagem, os ungidos dos últimos dias. Eu trouxe várias mensagens, mas talvez eu leia uma ou duas só. Então, ele estava pregando essa mensagem de manhã. Ele disse assim: agora, para meu tema, tema esta manhã, ou melhor, texto eu quero tomar, os ungidos dos últimos dias. Este é um tema sobre o qual eu desejo falar, ou texto, né? Os ungidos dos últimos dias. Eu creio que estamos vivendo no tempo do fim. Você crê também? Eu também creio. Eu acho que a maior parte das pessoas quer dizer, o leitor da Escritura, ou até mesmo um crente, sabe que nós estamos no final da história do mundo. Para nada servirá escrevê-la, porque não haverá ninguém para lê-la. Não vai ver ninguém, que vai acabar tudo. Os céus e a terra que agora existem, está reservado para o fogo. Mas os eleitos vão sair daqui antes, sabe? Por isso que nós estamos lendo uma mensagem que tira o povo da terra. E ao mesmo tempo essa mensagem é a que vai trazer a destruição na terra. Então por isso que nós temos que entender. Eu não sei se comentando ontem com minha esposa, se nós, principalmente nós que pregamos, se nós entendêssemos o que é a mensagem do dia, nós não fazia cerca com ninguém. Eu não cerco ninguém. Aonde vocês quiserem ir, vocês podem ir. Vocês estão livres para ir aonde estiver pregando a palavra. Porque aí depende de vocês saber o que está sendo, o alimento que vocês vão comer. Porque a mensagem chegou no mundo, não no Brasil, no mundo, foi para tirar as cercas e deixar o povo livre. Porque Jesus está aqui na terra como ele estava lá. O profeta chegou a falar que quando Jesus chegou naqueles dias lá, eles chamaram ele de um homem que estava dividindo a igreja, mas não era, é porque ele estava tirando o eleito da coisa errada. E hoje é a mesma coisa, a mensagem chegou para isso, para tirar o eleito da coisa errada para colocar na posição certa. Agora, a posição certa não é uma igreja, a posição certa é o corpo de Cristo. Então, se nós somos membros, os membros estão espalhados para o mundo inteiro, e essa mensagem está procurando esse povo. Sabe? Então, isso que nós temos que entender, a mensagem está procurando todo eleito do corpo de Cristo. Aonde estiver um, a mensagem vai. Porque Jesus não está procurando uma igreja, mas está procurando um povo que faz parte do seu corpo, aqui na terra. Aonde estiver, a palavra chega a esse membro. Porque o corpo de Cristo não vai faltar nenhum. Todos vão ouvir a voz dele. E ele falou assim, ó, o bom pastor, ele era o bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então ele disse, para nada servirá escrevê-la, porque não haverá ninguém para lê-la. É o fim do tempo. Exatamente, quando eu não sei exatamente quanto tempo será, nem mesmo os anjos do céu conhecem aquele minuto ou hora, mas nos foi dito pelo Senhor Jesus, que quando essas coisas que vemos agora começarem a acontecer, então deveríamos levantar nossas cabeças, pois nossa redenção se aproxima. Agora, o que se aproxima significa? Eu não sei. Pode significar, e tem uma reticência.
como os cientistas disseram outro dia na televisão, falando a respeito da grande rachadura de milhares de milhas na Terra que vai afundar. Ele fez a pergunta: poderia afundar? Isto é Los Angeles, a costa oeste. E muitos de vocês viram como eles a seguiram com radar e subiu através, rachou por debaixo de São José e atravessou até chegar no interior do Alasca, pelas ilhas, tem uns nomes aqui que de 200 milhas mar adentro, e desceu de volta a San Diego, adentro, deu a volta por trás de Los Angeles e subiu uma grande bolsa. E todos esses terremotos que nós temos tido, é o vulcão golpeando essa grande concha oca, provavelmente lá dentro. Eu não consigo recordar o nome que eles o chamaram. Em todo caso, quando isso sacode, causa esses terremotos que temos tido há anos na costa oeste. Agora está fendido por toda a extensão. E os cientistas disseram, quer dizer, o homem disse ao outro: isso poderia desabar? Ele disse: não é que poderia, mas sucederá. Disse: mas não na nossa geração, talvez? Disse: nos próximos 5 minutos ou nos próximos 5 anos, nós não sabemos exatamente quando. Está vendo? Então, essa semana me foram enviadas manchetes de jornal de grandes casas de $100 mil trincando e rachando, as pessoas se mudando e eles não sabem como impedi-lo. Naquele tempo, pense bem, e só piorando, e vai piorar. Agora, irmão, nós já temos aprendido que Deus está nos avisando para eu e você acordar. E são avisos para nós, para entender que enquanto a gente estiver aqui, isso não pode acontecer ao todo. Mas Ele está avisando, como foi nos dias de Noé, como foi todos os tempos do passado. Está avisando exatamente para mim e você acordar. Acordar como? Não acordar no outro dia e o rapto ter acontecido. Acordar antes que seja tarde demais. Porque muitos vão acordar num dia e o rapto já aconteceu. Mas não é isso. Deus quer que nós acordamos no sentido de entender o que Ele está fazendo. Porque é um aviso de Deus para o mundo todo. É claro que o mundo todo está sendo avisado, mas há umas pessoas que estão sendo bem avisadas para sair do mundo. E a maioria está sendo avisada, mas vai ficar no mundo. Não tem jeito, porque não deu ouvido aos avisos de Deus. Sabe? Então, aqui, deixa eu lendo aqui. Para nós continuar, depois eu quero continuar pregando, mas vamos aqui. Olha aqui, o arrebatamento, que foi pregado, é claro, pregado em 1965, o arrebatamento. Então aqui nós encontramos algo aqui, eu quero começar a ler aqui para os irmãos verem. Eu vou começar nos parágrafos que eu anotei, para não ler muito, né? Então vamos aqui, 59. Até mesmo é 59 mesmo, né? 59. Até mesmo que se come hoje, não tentem guardar para amanhã, queime-o com fogo. Isso, assim, tudo que você, por exemplo, as eras é assim, e todo mundo sabe disso. O que é hoje, por exemplo, nós vamos tomar ceia. Esse pão que sobra aqui, eu tenho que queimar ele antes de meia-noite, não pode deixar para amanhã.
sabe? É a mesma coisa da palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus é dessa maneira. Quer dizer, de uma era você não pode comer aquilo, você tem que queimar aquilo, e vem outra era, é outro alimento, sabe? Hoje é um outro alimento, não o da era de Laodiceia, mas é um alimento puro, porque é Deus na terra. Então, vamos lá. Antes que venha a luz do dia, quer dizer, deixa eu voltar, queimem com fogo antes que venha a luz da manhã. Deixa eu ver se eu estou seguindo aqui. Da luz do dia. Porque haverá uma nova mensagem surgindo e uma coisa nova. Veja, tentam preservar isto, porém essa tem sido a atitude da igreja. Um reavivamento surge e a primeira coisa que se nota dentro de aproximadamente 3 anos, eles começam uma organização devido a isso. Começa uma organização. Porém, você notou? Isto aqui, ó, tá? Esta mensagem aqui. Porém, você notou? Isso tem estado se espalhando por 20 anos agora e não há organização. Por quê? Porque aqui é Deus na terra fazendo uma separação. É Deus mesmo procurando os seus. E é por isso que eu não posso colocar a mão, nós não podemos colocar a mão. Tem que apenas expressar, porque é Deus procurando pelos seus. Agora, se eu tenho ela na mão, então eu vou expressar a sua palavra, para que essa palavra encontre os seus, lá na frente. Então, vamos para os irmãos entender melhor. Então, disse assim, espalhado por 20 anos e não há organização. E nunca haverá. Este é o fim. O trigo voltou ao grão novamente. Isso é a mesma coisa. Quando Jesus estava na terra, o que ele disse que ele era? Eu sou o grão de trigo. E o trigo voltou novamente. O verdadeiro grão voltou novamente. E através, é claro que hoje ele está através de seus filhos. A vida que está em seus filhos é o mesmo grão que estava na terra para salvar a humanidade. Ele diz, se o grão de trigo não cair na terra, ele fica só, mas se cair, dará muitos frutos. E eu creio, nós cremos que nós somos parte desse verdadeiro trigo, dessa verdadeira semente que ele disse. Então, aí vamos lá. O trigo voltou ao grão novamente. O trigo voltou ao seu grão. A casca se retirou dele. Vocês estão vendo como está afastando? E é por isso que o grão verdadeiro, vocês notam que o grão verdadeiro é sem casca. É a vida de Deus mesmo. A era pentecostal é a casca. Mas vocês notaram o que vai subir? Não vai subir casca, vai subir só grão. Então, a casca está afastando e o grão está ficando puro, verdadeiro, para sair da terra. O trigo voltou ao seu grão, a casca se retirou dele, e o trigo tem de permanecer na presença do Filho para ser amadurecido. Aqui, irmãos, para vocês entenderem, porque é claro que todos nós somos simples demais. Então, para entender aqui, o grão, o eleito tem que permanecer na presença da palavra, o Filho é a palavra. Na presença da palavra para amadurecer, para sair da terra. Não é para amadurecer, para ir para o pó da terra, não. Agora é para amadurecer, para sair da terra. É esse que
a verdade do assunto. Não é uma coisa estranha que não faz muito na costa leste o grande blackout. Eles não puderam entender isto. No Texas, escureceu semana passada, vocês estão vendo? Toda vez, um tempo atrás aqui no Brasil, teve um, foi rápido, mas teve um, mas eles não encontram o defeito. Não encontra. Às vezes, é o próprio poder de Deus parando tudo. Vamos voltar antes que eu comece a ler. Olha, deixa eu ler algo aqui na Bíblia ainda, aqui no livro de Lucas, só para os irmãos ver uma coisa aqui. Vamos ler Lucas aqui, 23, no parágrafo 40, no verso 44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Agora, eu estava olhando no sentido dos judeus, a hora sexta é meio-dia, e a hora nona é 3. Enquanto Jesus ainda estava em vida, com vida na terra, a terra escureceu. Houve um blackout na natureza, porque lá não havia luz elétrica, mas houve na própria natureza. O sol não quis olhar para ver o Criador morrer. A lua, as estrelas, tudo escureceu. Porque eles não queriam ver o próprio Criador morrer e o homem matando o Criador. Já pensou uma coisa dessa? Então houve um blackout na natureza, o sol escureceu, escondeu os seus olhos para não ver o Criador morrer na cruz. De meio-dia até 3 horas. 3 horas ele expirou. Mas escureceu enquanto ele estava na cruz ali. O sol não quis olhar, a lua não quis olhar para aquilo, as estrelas também não quis. E ali estava o próprio homem que foi criado à imagem de Deus, matando o próprio Deus na cruz. E ainda dizendo, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Vocês estão vendo? Houve um blackout lá, como está tendo agora. Por que está tendo agora? Exatamente por causa do poder que está aqui na terra. Lá era um poder maior. Quem era que estava na cruz? O próprio Deus. O próprio sol não quis olhar, escondeu o seu rosto para não ver Deus na cruz. Já pense bem, se a natureza, e a própria natureza hoje está revoltada, por causa das coisas que estão acontecendo, se Deus envia uma mensagem para salvar o povo, e o povo rejeita, e o povo não entende, era exatamente por causa disso, porque aí já havia um poder maior, essa coluna de fogo, é Deus. Deixa eu ler aqui também, no caso aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui, no livro de João, capítulo 8, eu creio que é. Olha aqui para vocês verem uma coisa, quer ver? Capítulo 8, verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Está vendo? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você já pensou? Ali estava lá, a própria luz do mundo, o próprio Criador. Trevas aconteceu. E o povo, o véu rasgou lá no templo. E as pessoas não entenderam nada. Já pensou, não era para aquele povo pensar, mas o povo estava tão cego, que quando Jesus foi para a cruz, e por que o sol escureceu? E por que a lua, as estrelas? E por que aconteceu? Ele estava tão cego que não viu. Hoje o povo também está tão cego que não está vendo que isso, muitos até estão falando, parece que o mundo está acabando. Parece. O mundo já está acabado.
O mundo já está no fim. Não resta muito mais para o mundo, para o povo do mundo, não resta muito. E é por isso que é um aviso para nós. E às vezes nós pensamos assim, mas está demorando tanto. Tá não. Às vezes tem um eleito que está nascendo ainda. E Deus está esperando por ele. Ou vai nascer. Ou vai converter. Então Deus espera e Ele tem paciência. Deus tem paciência. Ele está vendo que está acontecendo? Tá. Mas eu te garanto que se dá um terremoto e morre um bocado de pessoas, se houver um eleito ali, aquele eleito já aceitou a verdade. Senão ele não vai. Ele pode até morrer no terremoto, mas Deus já mostrou ele a verdade. Deus não vai perder nenhum. Deus não perde nenhum. Então, por isso que nós estamos aqui para avisar a tempo. Eu creio que ainda há tempo. Nós cremos que ainda há tempo de avisar. Mas vai chegar um dia que as nossas mensagens não vai fazer efeito na vida de ninguém. Quando Deus parar ao todo, não haverá mensagem mais que fazer efeito na vida de ninguém. O importante é isso, irmão, é que tudo que Deus fala ou faz, guarda no seu coração. É o único meio, é esse. Porque daqui a uns dias vai ficar só a letra, a vida sai. E quando sair, quem vai ficar sabendo? Quem tinha vida. É quem tinha vida que vai ficar sabendo que a vida saiu. Sabe? Não é quem tinha o papel da mensagem na mão, não. É quem tinha a vida que estava na mensagem. Amém. Que a vida da mensagem é o próprio Deus. É o próprio Deus. É a vida que está aqui. Nós cremos que ainda estamos pregando com vida. E recebendo vida ainda. Então, deixa eu ir mais um pouco aqui. Então, aí ele disse assim, ó. Daí ele disse assim: eles não conseguem entender isto, vocês não compreendem que isto é um sinal? Você não sabe que as nações estão ruindo? Israel está em sua terra natal, e esses sinais estão indicando que nós estamos no fim. Tá? Ao mesmo tempo que está escurecendo, você não sabe que isto é um sinal que o profeta anunciou? Sim, mas no tempo da tarde haverá luz. Se está escurecendo o mundo, mas ainda há uma luz aqui. A mensagem é a luz do mundo. Então, nós não temos que estar procurando pela luz elétrica apenas, porque essa vai falhar, mas essa aqui não falha. Então, o profeta diz: haverá luz no tempo da tarde. E aqui está a luz do tempo da tarde. Haverá, então, diz aqui, mas deixa eu voltar aqui. Mas no tempo da tarde haverá luz, que surgirá uma luz no tempo da tarde, quando os blackouts e coisas tais estiverem acontecendo da maneira que estão agora. Veja exatamente como escureceu. O Papa recentemente aqui, quer dizer, olha, está vendo? Outro sinal. Porque tudo aqui está falando sobre a parte espiritual. Quando o Papa foi em Jerusalém, o Papa VI, escureceu tudo, porque ele foi enganar a mãe das religiões, que é a Igreja Ortodoxa. Quando ele foi lá, escureceu tudo. A era não está aqui. Vocês notam por que a era está tudo escura? Por causa da ida do homem lá.
Então, quando aconteceu, várias coisas aconteceram em 63, 60 e até 63. O próprio William Branham, quando estava desenhando as eras em 1960, terminou, Deus desceu e desenhou com o próprio dedo dele as eras. Agora, pense bem, uma coisa como essa, Deus desceu para vindicar a palavra daquele homem, para dizer assim, ó, tudo que você está falando e fazendo é verdade. E eu creio. O profeta falou, quer dizer, Deus falou, se o profeta falou, então eu creio. Sabe? Porque, na verdade, que Deus manifestou foi para isso, mas tinha que ter alguém para mostrar para mim, para vocês, que senão, como é que eu ia entender? Na festa de Belsazar, quem entendeu? Não foi um profeta? Pois é. Então, hoje é a mesma coisa. O profeta fez primeiro, e Deus chegou para provar, ó, desenhou do mesmo jeito que ele desenhou. Com o próprio dedo dele. Está vendo? Sabe? Então, o que nós temos que entender é isso aqui. Então, ele disse aqui, ó. Veja como escureceu. O Papa recentemente veio aqui, quer dizer, tanto foi lá quanto veio, foi nos Estados Unidos. Primeiro ele foi na Palestina. Lembre-se do tabernáculo quando vocês têm fitas. Eu suponho que todos vocês peguem-nas, como o Senhor mostrou ali, que está aqui, ó, para você ver. No tabernáculo, exatamente onde aquelas eras da igreja estariam e como elas seriam, eu as desenhei no quadro ali em cima, aquelas eras da igreja que vocês veem aqui desenhadas num livro, e como aquele Espírito Santo desceu numa coluna de fogo e voltou direto ali atrás, naquela parede, e as desenhou ele próprio, enquanto 300 ou 400 pessoas estavam presentes, olhando para isso. Você já pensou isso? Irmão, às vezes a gente lê aqui, amanhã, ó, sabe? Sabe? Isso é que vai fazer com que não vai no rapto. São ouvintes esquecidos. Por isso que o profeta diz que um pequeno sinal para os discípulos era muita coisa, um pequeno sinal. Hoje nós temos tudo. Deus já fez tudo que ele podia fazer, ele fez. E isso está ficando esquecido. Ficando esquecido, tanta coisa que tem para envolver a todos nós. Não estou falando vocês, não, nós. Tanta coisa para nos envolver, para esquecer do principal, sabe? Porque, irmão, esse piscar de olhos é que está agora, porque o resto já aconteceu. Assim será na vinda do Filho do Homem, já aconteceu? Não já? Está aqui. Agora, o piscar de olhos agora, qualquer hora dessa. Agora, isso aí, irmão, já não depende. O que depende agora é o que está aqui me fazer colocar numa posição. Porque no piscar de olhos eu já tenho que estar na posição certa. Ou você. Não é questão do piscar de olhos vai me colocar numa posição para ir, não. Eu tenho que estar na posição no piscar de olhos. Porque a mensagem está aqui para isso. Para nos colocar na posição certa, de prontidão. Para quando aquele piscar de olhos acontecer, sobe aqui, eu estarei pronto para subir. Ou nós estaremos prontos para subir. Tá? É isso que nós precisamos de entender. Porque às vezes o mundo todo, eu vejo, há poucos dias mesmo estava ouvindo, tem um hino falando sobre as virgens, né? As virgens loucas, que não tinha azeite. Na meia-noite, quando ouviu, né? Quando o Filho do Homem, coisa. Mas cantar, irmãos, é uma coisa, entender é outra. O mundo pode cantar,
Os eleitos entendem e sabem o que significa isso. Nós temos que saber o que significa o azeite, o que significa meia-noite, o Filho do Homem, o chamado. Está vendo? Mas à meia-noite se ouviu um clamor. Sai-lhe ao encontro. Pois é. Vocês notaram? Quer dizer, se o clamor veio há 60, 70 anos atrás, agora, se eu esquecer desse clamor, quer dizer, sempre esperando, vai acontecer um rapto, mas só que começou lá. Você viu que eu li, foi na quinta-feira, uma mensagem aqui falando sobre isso? Por que você não sabe que o rapto está acontecendo todo dia? Porque começou lá, quando a voz chegou. Mas à meia-noite se ouviu um clamor. Meia-noite de quê? De trevas espirituais. Meia-noite da era de Laodiceia. Houve um clamor. E houve um ser que veio e desenhou as eras. Amém. Esse ser o William Branham estava representando aquele ser. E aquele ser é Deus. Amém. Que está aqui na terra. E ele está aqui, exatamente. Você sabe que na era de Laodiceia, está escrito no livro de Daniel 12, Miguel e Lúcifer encontraria novamente na terra. Daqui, é isso aqui. Lúcifer é o contrário da verdade. E Miguel é a própria verdade. Então os dois estão aqui trabalhando. Miguel está tentando tirar os seus. E Satanás está tentando enganar todos. Com tudo, porque é claro, Satanás ele é um bom enganador. Talvez o maior enganador que existe é Satanás. Porque ele pega exatamente o que está acontecendo. Ele não é daqueles desenhistas que vai pegar o passado, mas não. Ele vai pegar o que está acontecendo. Para enganar as pessoas, vai pegar a própria mensagem, para enganar. Ele não vai pegar o passado, não. O passado é para mais incrédulos, os mais incrédulos, aqueles que estão mais perto. Satanás pega a própria ferramenta que está na mão, para enganar. Ele pega, ele sabe como trabalhar. É claro que o próprio Deus, ele pensou que Deus não estava sabendo, mas ele estava enganando lá, enganou muito ser lá, e Deus deu corda para ele, e ele pensou que Deus não sabia. Mas quando chegou o número que Deus sabia que tinha que sair, Deus falou: agora para, e agora você vai para lá para baixo. Se você quer enganar, vai enganar lá embaixo, agora aqui em cima não. E o grupo que ficou lá em cima não pode ser enganado. E esse grupo que ficou lá em cima está descendo aqui para aceitar a verdade. Sabe? É isso que nós temos que entender. Durante esses 6.000 anos, aqueles que não foram enganados desceram para competir, ou ficar na frente e dizer assim: Satanás, eu não te aceito. Eu não aceito o que você fala, eu aceito o que Deus fala. Amém. E é dessa maneira, por isso que muitos morreram. Na era das trevas, por que milhares morreram? Porque não aceitavam a mentira do diabo. Eu prefiro morrer, mas não aceito a sua mentira. Não aceito o que você faz. E é dessa maneira, se somos eleitos mesmo, nós vamos derrotar o diabo. O diabo já está derrotado, para dizer a verdade. Ele já está derrotado, mas ele não cansa de enganar. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário, mas ele ainda está tentando, que enquanto ele estiver aqui, o profeta chegou até a falar: só vai parar o dia que ele for para o lago de fogo. Aí não tem jeito. Por que ele vai para o lago de fogo? Porque não tem ninguém mais para tentar. Mas enquanto houver um ser humano na terra, o diabo vai tentar. Ele não é fácil. Ele não é fácil. Então ele disse aqui, exatamente quando o Papa partiu para cá, a lua de algum modo escureceu. Porque haverá sinais no céu e na terra.
Quer dizer, o sinal da terra era o Papa indo lá. E o sinal no céu era a lua escurecendo. Você viu como que é? Fácil de entender, não é? Amém. Quer dizer, o Papa indo era o sinal na terra. A lua escurecendo era o sinal no céu. Provando que estava acontecendo alguma coisa na terra. Mas quem é que entendeu? Os eleitos entenderam. O resto, por exemplo, naquela época o profeta disse que os metodistas e todo mundo estava achando uma beleza aquilo acontecer. Está vendo? Mas o eleito olhava assim, gente, mas não pode uma coisa dessa. Se isso era ruim lá no passado, por que está sendo bom agora? Você está vendo? Mas chega a hora, irmão. Por que Israel aceitou? Porque está escrito em Daniel 11 que ele ia lá e ele foi. Mas quando chegou o dia, ele foi lá e eles aceitaram. Mas quem aceitou? Não era os 144 mil que aceitou, não. Foi aqueles que não são eleitos que aceitaram. Eleito não aceita nada errado, irmão. Você tem que entender isso. O eleito não aceita nada errado. Sabe? Ah, mas Israel são os predestinados. O resto são judeus. Israel predestinado é uma coisa. O resto é nação, uma nação que está lá. Não a nação eleita de Deus, mas uma nação de judeus que estão lá. E entre aqueles tem os eleitos que estão lá, que nada engana eles. E que liberta eles é Moisés e Elias quando chegar. E sim, aí sim eles vão aceitar. E o resto é resto. É a mesma coisa. Se Deus prometeu que enviaria Elias aqui, os eleitos aceitam, o resto é resto. Não aceita. Não aceita, de jeito nenhum. Tiraram suas fotos da mesma maneira que foi desenhado ali na plataforma. Agora ele fez sua viagem aqui, quer dizer, lá nos Estados Unidos, no dia 3, caminhou 3 passos, ó, tá vendo? Caminhou 3 passos, serviu a comunhão a 3, a uma nação que é o número 3. E blackouts vindo por toda parte. Você não vê onde nós estamos? Estamos no fim do tempo. Blackout vindo de toda parte. Esse aí foi um blackout dele ir lá e fazer o que ele fez. Tomar ceia com 3 pessoas, porque lá é a nação 3. Ele tinha que fazer aquilo e fez do jeito que a Bíblia ensina. Um blackout. Quem é que viu? O eleito. O resto achou uma beleza. Achou uma beleza. O eleito enxerga melhor, porque o eleito tem a visão de Deus. Amém. Os demais não têm, mas o eleito tem uma visão de águia. Amém. Enxerga mais longe. O eleito não vê só letra, o eleito vê por detrás daquilo. Ele entende, o eleito entende, tá? Então vamos mais aqui. Deixa eu ir lendo, está faltando 15 ali, não vai dar quase tempo, mas vamos aqui. Vamos aqui na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Eu quero ler aqui do 68 para frente, só para os irmãos entenderem sobre os foguetinhos. Esse foguetinho é o poder de Deus, mas estava falando que era um disco voador, né, que estava lá, né? Daquela vez, quem é que recorda no tempo que o povo ficava com medo do disco voador? Quem é que recorda disso aqui no passado? Aí, tá vendo? Disco voador. Tá? Disco voador é esse poder que está na terra, é Deus. Tá? Veja esses foguetinhos indo pelo ar, eles os chamam de discos, e assim por diante. As pessoas, bem, é melhor deixarmos aquilo de lado. Ouçam como essas pessoas vêm perdendo. Você diz, não as ouço, elas estão lá de pé. E não estão lá. Esta é a maneira que vai ser o rapto. Um deles abaixará e este corpo terrestre tomará um corpo celestial
e serão peles e cabelos e ossos deixados. Viu aqui? Um desses foguetinhos, aqueles, você lembra quando Sodoma estava naquela situação? Deus chegou e falou com Abraão, o pecado chegou, o clamor chegou até lá no céu, e eu desci para ver se é assim. Eu desci, e quando ele desceu, ele vestiu uma vestimenta de carne humana, e comeu com Abraão, e aquilo era Deus. Aquilo era Deus, foi Deus que falou. Sara está rindo do que eu estou falando, tá? Era Deus, e hoje é Deus novamente. Deus desceu em carne humana, fez um corpo para ele, desceu e comeu, esperou matar boi. Sara fez bolo para Deus e Deus comeu. E depois que Deus comeu bolo na casa de Abraão, que Abraão era o eleito que ia ser transformado, ele e Sara apenas. Mas só que eles ofereceu bolo para eles. Está vendo? Deu bolo para eles. Aí o que ele fez? Depois que terminou de almoçar e tudo mais, aí os dois anjos já marcharam para Sodoma. Mas Deus ficou com Abraão. Aí ele começou a andar e Abraão andando também. Chegou até numa altura, o Deus do céu, disse: Abraão, eu já revelei o segredo do coração e você vai ter um filho, Sara vai ter um filho. Mas tem uma outra coisa, eu vim para destruir Sodoma. Malaquias 4 não é só o que nós lemos ali, mas para vós que temeis o meu nome, não é só isso não deixará nem raiz e nem ramo. Vai fazer duas coisas. Lá ele fez duas coisas, revelou o segredo e: Abraão, eu vim destruir Sodoma. Está vendo? Assim, Abraão, se você tiver alguma coisa lá, fala comigo que eu ainda vou atender o pedido de um profeta. Está vendo? Fala alguma coisa para a sua família, que Deus ainda tem uma mensagem profética para te salvar a sua família, para tirar. Tá? E ele falou aquilo exatamente porque se não falasse, ele nunca ia pedir. Mas quando ele falou que ia destruir, ele perguntou para Deus: o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Ele falou: não faça isso não. Mas se tiver tantos lá, não vou, por amor a tantos não. E foi baixando. E se tiver 10, por amor aos 10 eu não vou fazer. Está vendo? Então é isso que Deus está aqui. Deus já tem muito tempo que Ele está aqui na terra, mas é por amor ao eleito. Porque Deus enviou um profeta, foi para isso. Foi para salvar a minha família, salvar vocês, as suas famílias. Desde que nós aceitamos, nós precisamos de aceitar a sua palavra. Não é para deixar ela no armário, ou então dizer, ou então deixar: não vou falar isso não, porque senão minha igreja fica vazia. Ora, minha igreja pode até ficar vazia, mas a de Deus não fica. Os eleitos vão ouvir a verdade. Aonde estiver o eleito, ele vai ouvir a verdade. Sabe? Não é questão de pensar assim: mas se eu pregar duro, ou se eu pregar essa verdade dessa maneira, o povo vai embora. O eleito não vai embora. O eleito fica. O eleito, nada tira o eleito. Se tirasse João, o Pedro, tinha ido embora. Por aquelas duras palavras de Jesus. Quando o próprio Jesus falou que ele tinha que ir lá em Jerusalém, ser crucificado, Pedro falou assim: não, que não pode, quer dizer, não pode acontecer isso com o senhor, para trás de mim, Satanás, e me serve de escândalo. Mas era um eleito. Mas quem que Deus estava tirando, Jesus estava tirando, era o diabo. O diabo é que estava falando na boca de Pedro, para tirar aquele caminho, pois se Jesus tinha que fazer aquilo, e se o próprio pastor, que era Pedro,
tentasse fazer alguma coisa, ia atrapalhar o plano de Deus. Pedro era o pastor que Deus tinha escolhido. Vocês notaram o que Jesus falou depois da ressurreição? Você me ama, Pedro? O Senhor sabe que eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Mas o diabo estava querendo usar o próprio pastor para destruir todo o rebanho. Porque se aquele pastor fizesse alguma coisa para atrapalhar a redenção, tudo estava acabado. Mas logo Jesus expulsou ele para trás de mim, Satanás. Você está querendo escandalizar, fazendo escândalo. Mas Pedro entendia o eleito. Tem pessoas, qualquer coisa. Tem uma mensagem que o profeta fala que o pastor ele pode ser manso, mas não demais. Ele diz, ele tem que ser como Jesus. Na hora de fazer um azorrague, tem que fazer e bater. Ele tem que ter isso, ele tem que fazer um azorrague e bater, porque Jesus precisa um ser mais manso do que Jesus? Pois é, mas quando o povo não entendeu a mensagem de João Batista, o que ele fez? Fez um azorrague. Fala assim, já que vocês não entenderam pela palavra, então entende pelo chicote. Está vendo? Então é assim, irmão, nós estamos aqui. É muito melhor apanhar aqui e ir para o céu do que não apanhar e ficar aqui. Não é muito melhor? E eu quero apanhar todo dia pela palavra, levar um couro, uma surra pela palavra e ir para o céu do que ficar aqui. Então, deixa eu ler mais pelo menos essa mensagem aqui. Então, essa é a maneira que vai ser o rapto. Um deles abaixará e este corpo terrestre tomará um corpo celestial e serão peles e cabelos e ossos deixados. Eles serão transformados num abrir e fechar de olhos, tirados no espaço e levados para casa. Vemos tudo isso acontecendo agora. E o Pentágono, preocupado com essas luzes, quer dizer, o Pentágono lá nos Estados Unidos, né? Com essas luzes e luzes místicas e tudo que eles estão vendo no céu. Vocês viram que eles tinham aqui no jornal em Jeffersonville nessa semana e assim por diante, uma luz mística. Pensei, eles não sabem o que é isso, mas ouçam, filhinhos, escute bem, ouçam, filhinhos, veio, não se preocupe. Recorde, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. O que aconteceu antes de Sodoma? Deus desceu com alguns anjos e fizeram uma investigação de julgamento. Disse, tenho ouvido o clamor que é tão pecaminoso, tão grande, e então eu desci para descobrir se tudo isso é verdade ou não. Não é isso correto? Observe, aquele principal que ficou com Abraão podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara atrás dele. Agora olharia você ao redor só um pouquinho e observaria, observe o que isso está fazendo? A mesma coisa. Hoje é uma investigação de julgamento. Quando após um tempo a igreja, quando ela puder se colocar naquele lugar, e cada semente for trazida ao seu lugar, eles estarão indo. Eles não querem saber o que lhes aconteceu. Escute bem aqui, um estará indo para um lado, um estará indo para a casa do pastor, e um estará indo aqui e outro ali embaixo. A primeira coisa que você sabe, eles não estão lá, pois Enoque, o qual era o tipo, Deus o levou e ele não foi encontrado para investigar. Você entendeu aqui? Que quando o rapto acontecer, aí vai procurar, porque se o pastor não foi também, aí vai procurar ir na casa do pastor saber se o rapto aconteceu. Mas só que eles não estão na casa do pastor, eles estão lá.
O rapto vai acontecer para levar eles para o céu. E não vai encontrar ninguém para investigar. Sabe? Porque quem foi, foi. Quem não foi, ficou. Aí, tarde demais. Tarde demais. Então, deixa eu ler só mais uma aqui. Uma mensagem aqui. Só essa aqui, agora eu creio que nós vamos, para a gente terminar. Cristo é o mistério de Deus revelado. Aqui, só pegar aqui do parágrafo 604, e está escrito assim: agora estamos num tempo perigoso. Lembre-se, a Escritura diz, quando essas coisas começarem a acontecer, o tempo não será mais. Ela está desaparecendo quando nós vemos a manifestação. Terremotos, você viu aqueles 1000 mortos outro dia? Terremotos em diversos lugares. Diz, sinais espantosos nos céus, coluna de fogo como circulando em volta como discos voadores. Eles não sabem o que é. Vê? Eles não têm nenhuma ideia. Você notou os anjos que desceram investigando Sodoma antes de Sodoma fosse destruída? Vocês se lembram disso? A congregação diz amém. Houve um bando deles que desceu, 3 deles. Um deles permaneceu com Abraão. Você se lembra disso? Amém. Eles eram luzes do céu que desceram no juízo investigador. Olhe onde todos eles foram encontrados, em volta do Pentágono e coisas, eles os encontraram. Este é o juízo do mundo, Sodoma, e há um só representado que será representado entre as igrejas. Será o próprio Cristo vindicando a si mesmo. Está vendo? Coisas espantosas acima nos céus e embaixo na terra, certamente. Aí vocês têm que entender, né, irmão? Tem que entender. Só há um representado, é Cristo. Aqui na terra. Mas como que Cristo manifestou? Aí, tá vendo? Cristo é a palavra. Cristo é a coluna de fogo. Então, se você vê essa coluna de fogo na cabeça de William Branham, é porque Deus permitiu a ciência tirar isso para ser julgado, para ir lá para o trono branco, para ser julgado por causa dessa coluna de fogo. Agora, essa coluna de fogo está julgando o eleito agora. O eleito sabe que a coluna de fogo é Deus. O eleito sabe que para Deus falar, ele tem que usar um homem. Então o eleito sabe que o William Branham é a pessoa que Deus usou para manifestar na terra. E não há outra maneira de entender. O William Branham é a pessoa que Deus usou, como foi nos dias de Sodoma, para revelar o segredo do coração das pessoas. Por isso que você tem que entender, quando você olha e lê o que o William Branham falava, ele disse, eu estou vivendo em 2 mundos, é isso aqui, ó. Agora eu estou em 2 mundos. Mas por que em 2 mundos? Porque ele estava como eu estou aqui. E ele via uma pessoa na frente dele. Aquela pessoa que estava na frente dele, ela estava mais velha. E ele estava vendo ela mais nova. Ele não, Deus estava vendo a pessoa mais nova lá na frente. E aquela pessoa mais velha já tinha feito alguma coisa quando ela era mais nova. E é quando ela fez aquilo, só Deus sabia. E o Deus que estava em William Branham podia dizer assim, eu te vejo há 20 anos atrás fazendo isso, isso, isso. Era Deus na pessoa de William Branham que estava vendo aquilo acontecer. Não era o William Branham o que estava aqui, não. Era o Deus que estava nele, é que estava vendo aquilo lá. Sabe? Por isso que ele podia ver 2 pessoas.
É claro que Deus mostrava a ele uma pessoa mais nova lá na frente, e aquela pessoa estava fazendo alguma coisa errada. E ele podia falar assim: eu te vejo há tantos anos atrás fazendo isso. Aquilo era Deus. Por isso que Deus manifestou aqui. Você sabe por que ele está aqui agora? Uma hora nós podemos até pregar sobre isso. Em Apocalipse você nota que Satanás saiu do abismo. Ele está na terra. Ele está aqui exatamente para fazer tudo o que ele pode fazer. Mas Deus desceu do céu também, está aqui para ajudar os eleitos, porque não é fácil. Então, o diabo saiu, está aqui na terra, Deus desceu também. Eu vou encontrar com você lá embaixo. Te venci lá, te venci na cruz e te venço novamente agora. Deus não deixa o eleito. Ele sabe que a saída de Satanás do abismo para a terra não era fácil de ser vencido. Então ele disse: eu vou ficar com vocês lá embaixo. Tudo que vocês precisarem, me procura que eu resolvo para vocês. E graças a Deus nós cremos que Ele está aqui. Pela graça dEle. E eu creio que Ele vai permanecer conosco até o dia que nós sairmos dessa terra. Amém, amém. E Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo.